Essa daqui é a primeira edição do meu livro de cálculo, e essa é a segunda edição que a gente lançou ontem na minha editora, a Mebius. Nesse vídeo eu quero te mostrar como é que tá o livro por dentro, vou colocar ele aqui, o PDF do código, tudo que eu fiz em detalhes para vocês verem como é que tá o conteúdo do livro com mais calma, né? No site da editora a gente colocou uma série de informações úteis sobre ele lá, tem uma amostra gratuita disponível também, mas é interessante você ver aqui comigo, te acompanhando, né, com calma, como que tá esse livro. Então eu vim aqui apresentar ele para vocês. Então, como a maioria sabe, eu sempre escrevo os meus livros usando o LaTeX, tá? Um sistema de preparação de documentos muito útil para fazer aí vários tipos de documento no meio acadêmico, TCC, dissertação, os próprios livros, né, artigos, enfim. Eu inclusive tenho aulas ensinando a escrever em LaTeX, né, toda a sintaxe. Se você tem interesse em aprender, já olha a descrição aqui desse vídeo. Mas bom, vamos ver como é que está o livro, né? E começa aqui com essa introdução, tá? Motivando aqui um pouco do conteúdo do livro, justificando o porquê que eu escrevi ele, contando um pouco da história por trás. Tem uma seção como usar esse livro e o que esperar dele, tá? Para vocês lerem antes de começar aí o conteúdo do livro em si. Então eu recomendo que vocês leiam esses trechinhos aqui quando tiverem com o livro em mãos, né? Tá? Para introduzir aí a leitura. Depois a gente começa com o conteúdo de limites. O livro como um todo, ele vai fechar ali na gráfica com 480 páginas, né? Juntando a folha de rosto, página de créditos, o sumário que eu vou subir para cá ainda. Algumas questões também que eu estou terminando de escrever resolução, que ainda vou subir para esse arquivo. Então, esse arquivo que vocês estão vendo está com 460 e o final vai ficar com 480 aproximadamente, tá bom? Então, o conteúdo começa aqui em limites. Todos os capítulos, eles iniciam com uma espécie de mini sumário aqui na abertura do capítulo, junto com as páginas em que essas seções dentro daquele capítulo se encontram, para facilitar aí você achar, tá? O livro ele tem dimensões de 18,5 centímetros aqui na horizontal por 24 na vertical. Isso no miolo, né, no conteúdo dentro do livro. Tem umas margens um pouco mais largas, porque como vocês vão ver, tem várias figuras que ficam aqui nas margens e vocês também podem usar esse espaço para anotar, tá? Eu convido vocês a anotarem no livro, a deixar ele bem rico, com as ideias que vocês tiverem, com cálculos que vocês façam, com algumas tarefinhas e sugestões que eu deixo aqui para vocês na teoria, como a gente vai ver. Então, usem e abusem dessas margens mais avantajadas, tá? Aqui nesse PDF também a folha ela tá em branco, é lógico, eu tenho que mandar para a gráfica com as folhas com fundo branco, mas como eu já avisei para vocês lá no meu Instagram e no da editora, todos os nossos novos livros, eles estão sendo impressos com papel pólen bold, tá? É um papel com uma folha ligeiramente amarelada que cansa bem menos a vista, tá? Para quem passa muito tempo estudando. Então, eu vou falando, tá? E vou arrastando um pouco aqui das páginas do livro. Você pode ir pausando se você quiser olhar o conteúdo, mas tudo é feito com muito cuidado e rigor aqui, tá? Eu sempre procuro colocar nas discussões uma certa introdução intuitiva, né? Elenco as principais definições, coloco aqui as figuras de apoio, ó, todas as figuras feitas ali em TICS, tá? Com alta precisão matemática e muita qualidade. Proposição, tá? Coloco aqui as demonstrações, mais definição. O estilo, né? O projeto gráfico do livro, de modo geral, ficou muito bom, na minha opinião. A gente trabalhou bastante para que não ficasse algo cansativo, né? Algo muito poluído, exagerado. Então, essas divisórias entre as proposições, as definições, tudo, são divisórias mais minimalistas, tá? Mais figura aqui, ó. Tudo feito em ticks, bem bonitinho para vocês. Então, o capítulo de limites, ele cobre todo o conteúdo, né, de nível superior aí, a respeito de limites em uma variável, tá? Eu linkei aqui teorema de Bolzano e valor intermediário, né, o teorema e a demonstração. O teorema do valor intermediário, o teorema e a demonstração. Mais gráficos. Uma parada interessante também é que no meu livro eu coloco esses QR Codes para vocês assistirem algumas animações que eu fiz a respeito dos conteúdos que aparecem. Por exemplo, aqui eu falo sobre assíntotas e eu tenho uma animação muito boa falando sobre determinação de assíntotas. Aqui tem uma seção sobre o número de Euler, né? Como que ele surge do contexto de juros compostos, né? Regime de capitalização contínua. Assim a gente define o número de Euler. Limites trigonométricos, né? Teorema do confronto junto com a demonstração, os
limites trigonométricos fundamentais, junto com a prova de como a gente chega neles, tá? Os argumentos geométricos aqui que a gente usa, junto com o teorema do confronto. Todas as contas extremamente bem detalhadas. Coloco exemplos também no livro, tá? Tem, nem lembro o quantitativo, mas eu acho que são mais de 100 exemplos, todos nesse esquema, elencando o exemplo e colocando a solução aqui, tá? Passo a passo. Alguns exemplos mais simples e outros bem mais elaborados, como vocês vão ver. Coloco algumas tarefinhas também, como essa, ó. Tarefa 4. Usando o teorema do confronto e os limites trigonométricos que acabamos de ver, mostre que os limites abaixo foram calculados corretamente. Essas tarefinhas são sugestões para vocês fazerem durante o estudo, né? Vocês podem tentar usar as margens do livro para isso, ou um rascunho que vocês tenham aí no caderno de vocês também. Tá? São só sugestões, mas que complementam bastante essa experiência de estudo. Então, formas indeterminadas, né? Mais tarefinhas, mais exemplos, ó. Cálculo de limites aqui, processo de racionalização, multiplicação por conjugado, todas as técnicas muito bem detalhadas. Tá? Essa seção aqui em particular, ó, eu ensino as diversas técnicas de cálculo de limites. Racionalização, o ato de colocar em evidência para limites no infinito, o uso de limites notáveis, como esses trigonométricos, tá? Elenco algumas proposições úteis junto com a prova delas, e aí entra nos problemas, tá? Tem muitos problemas mesmo em cada um dos capítulos. Nenhum dos exemplos é repetitivo, tá? Como você, na maior parte das vezes, vê em boa parte dos livros de cálculo aí. Eu menciono aqui no final do capítulo de limites que não tem como você fazer essas questões sem você ter um conhecimento sólido em trigonometria, né, em funções, manipulações de polinômios. Então eu sugiro o meu livro de matemática básica, que essas coisas são vistas lá nesse meu livro. Então ele é meio que um pré-requisito, né, para o meu livro de cálculo. A gente, inclusive, tem uma oferta muito bacana agora na pré-venda do livro, que é a venda de um box. Tá? A gente está fazendo um box com o livro de matemática básica, o livro de cálculo e o livro de geometria plana do meu amigo Yuri Galdino, tá? Professor que já atua há 9 anos no segmento, especialista em geometria, manda bem demais. A gente está vendendo esse box, é limitado a 100 unidades, então nunca mais vai existir esse box depois que for vendido essas 100 unidades. Tá? Acompanha certificado de autenticidade, toda a ilustração do box foi feita à mão por um capista profissional, é o mesmo rapaz que fez a capa do meu livro de cálculo, tá bom? Material aí de primeira linha para vocês, vocês não vão se arrepender se decidirem investir nesse box, tá bom? Então aqui tem os problemas, como eu falei, não tem nada repetitivo, cada exercício é mais instrutivo do que o outro, cada um ensina uma técnica, né, uma maneira diferente de abordar os limites, para você ganhar aí autonomia. Logo depois vem a resolução para os problemas, tá? Então esse capítulo de limites, por exemplo, tem 35 questões e aí seguem 35 resoluções. No livro todas as questões são estilizadas com essas bolinhas pretas e as resoluções com essas bolinhas brancas. Você pode se situar onde você está no livro usando o header aqui, né, o cabeçalho. Aqui demonstra qual é o capítulo e aqui em cima demonstra qual é a seção que você está no livro. As seções simples em páginas ímpares e o capítulo sempre em páginas pares. Beleza? Então, cara, olha só, todas as resoluções são feitas passo a passo. Todas as contas são abertas para que você veja a minha forma proposta, tá, de resolver os problemas. Então, é realmente um guia, cara, debaixo do braço que você consegue usar para estudar em qualquer lugar que você esteja. Esteja em casa, na faculdade, no ônibus. Você não precisa pegar nada externo para poder consumir o conteúdo do livro. Claro, fora os QR Codes, né, para você ver a animação quando você quiser, mas é uma experiência complementar à experiência do livro. Tudo que é de conteúdo essencial aqui já está elencado no livro. Tá? Então, parte aqui de derivadas, a gente entra com antecedentes. Tá? Em todos os capítulos do livro eu procurei criar essas seções de antecedentes para vocês entenderem como surgiram as ideias. Tá? Método aqui de Fermat, das desigualdades, né? Ou há de igualdades, na verdade. Definição e propriedades de derivada, tá? Elenquei aqui. Desenho muito bom para visualizar a ideia de chegar na reta tangente a partir da reta secante. Proposição com as propriedades das derivadas, junto com todas as provas, tá? Rigorosamente tudo escrito aqui bonitinho para vocês. Corolário, derivada de função inversa. Então, cara, dá para você ver o tamanho do cuidado, do detalhismo, do capricho que eu coloquei aqui nesse livro para que pudesse ser usado
tá? Para estudantes aí de graduação ou estudantes que querem fazer provas militares, como o ITA, o IME, a Escola Naval, EFON. É bom ter noção de cálculo, né, para poder fazer algum desses vestibulares, ajuda bastante nas provas. Está tudo aqui muito bem explicado e guiado do zero. Então, mesmo que você nunca tenha visto nada de cálculo, você consegue aprender, tá? Começando do zero aqui no meu livro. Então, as ideias aqui de máximos e mínimos, ó, teste da derivada segunda, mais figuras, como sempre, tudo feito aqui em TIX. Vou até abrir o código aqui do lado. Vocês podem dar uma olhada mais ou menos como que a gente faz, tá? Lembrando, se você tiver interesse em aprender LaTeX, acesse aqui a descrição desse vídeo que tem um link lá, tá? Para as minhas aulas de LaTeX, completinho. Se você tem interesse em fazer livros assim, artigos, enfim. Teorema do valor médio, teorema de Rowley, teorema de Cauchy, regra de L'Hopital com sua demonstração. Tudo aqui enunciado, demonstrado, enunciado, demonstrado. Como eu disse, o livro é extremamente autocontido. Diferencial e taxas relacionadas, mais ilustração aqui, ó, essa esferinha. Mais QR Code. E aí vem os problemas, tá bom? Mais uma gama de problemas aqui de limites, ou melhor, de derivadas aqui nesse caso. Tá tudo muito bem ilustrado. E no final, todas as resoluções, passo a passo, passo a passo. No começo do livro eu explico, né, minha sugestão de como vocês podem usar esse espaço dessas soluções, para não ficar viciado, para não conseguir, enfim, prejudicar a tua experiência de estudo em vez de ajudar. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Depois a gente tem um capítulo sobre somatório e produtório, tá? Tudo bem introduzido aqui de forma intuitiva, definição aqui da notação, como que a gente usa, começando com exemplos um pouco mais básicos. Depois a gente vai tornando um pouco mais complexo, ver aqui as propriedades, tá? Entra também no mérito da notação produtório, que são coisas que a gente usa, né? Não só em cálculo, mas em muitas outras áreas da matemática. E é interessante você estar familiarizado com essa notação. Como o cálculo 1 é a primeira disciplina que você aprende na graduação e praticamente por unanimidade nenhuma escola ensina a usar a notação somatório e produtório. Então, eu achei bem relevante incluir isso daqui no livro, principalmente antes do capítulo de integrais, em que a gente enuncia a ideia de integral de Riemann, né? Vai aparecer lá um somatório e tal. Então, coloquei aqui alguns problemas também. Vocês aprenderem a fazer continhas com isso daqui, tá bom? Algumas questões bem legais. Integrais, tá? A gente entra aqui em integração. Antecedentes do cálculo integral, como sempre, toda a intuição, cara. Trabalhei aqui, poxa, fiz um ensaio bem completo sobre essa obra aqui do Arquimedes, né? A quadratura da parábola, como determinar a área do segmento parabólico, né? Junto com as propriedades de um segmento parabólico que eram conhecidas, né, na época do Arquimedes. Todas as figuras aqui, puta detalhadas, cara, pra você conseguir acompanhar aí os raciocínios, tá? Tudo bem desenvolvido até a gente chegar na conclusão de que a área do segmento parabólico é 4 terços, tá? Desse triângulo aqui, de mesma base e altura, tá? A altura aqui sendo esse segmento e a base esse outro. Então a gente faz tudo detalhado. Essa aqui eu acho que é a minha parte favorita do livro, por assim dizer. É uma ideia genial aí do Arquimedes. Então, o embate entre Newton e Leibniz, a notação Mirabilis de Leibniz. E a gente entra em integral de Riemann. Tá? Tudo muito bem ilustrado, definido, formalizado. Tem animação que precisa assistirem. Propriedades das integrais, junto com todas as provas. Teorema fundamental do cálculo. Tá? Teorema do valor médio para integrais. Eu anuncio aqui o TFC1 e o TFC2 e faço todas as provas. Tá? Detalhado para vocês. Elenco aqui primitivas de funções elementares. E logo após eu ensino as técnicas de integração. Tá? Substituição. Elenco aqui como que funciona. Coloca a prova. Calcula exemplo. Calcula exemplo. Como é que a gente usa isso na prática? Vou te ensinando a pegar o jeito das contas, tá? Olha esse outro aqui, ó. Mais um integral. E aí tem essa outra discussão, que também é uma das minhas favoritas do livro, que é com respeito ao problema de Kepler. Né? Vocês vão perceber que em várias partes do livro, principalmente
aqui de integral para frente, né? Tem algumas em derivada também, mas principalmente de integral para frente, eu faço várias aplicações físicas do conteúdo aqui do cálculo, né? Físicas, engenharia, outras ciências, como vocês vão ver. Mas aqui eu faço toda uma discussão, cara, sobre como a gente usa a técnica da substituição na integral para resolver aqui o problema de Kepler. A gente mostra que todo corpo submetido a uma força gravitacional, né, que respeita o inverso quadrado da distância radial aqui, ela culmina em uma órbita elíptica. Então a gente demonstra basicamente a primeira lei de Kepler com um raciocínio baseado, vamos dizer assim, na abordagem do Newton, né? Newton usa muito método geométrico, mas aqui a gente explora com a integração e usando a técnica da substituição. Então tudo muito bem detalhado, como que a gente chega na equação da elipse, né? Uma conclusão inevitável do fato da força ter aquela forma. Coloco aqui uma animação sobre esse assunto também, que eu já tinha abordado esse tipo de coisa lá no meu Instagram uma vez. Integração por partes, né? Como que ela funciona, qual que é a prova do porquê que ela funciona. Frações parciais, tá? Tudo sempre com muito exemplo. Até a técnica de Feynman ah, eu resolvi trazer para cá. Tudo sempre com as animações, para vocês assistirem e complementarem aí a experiência de vocês. Então, integrais impróprias, né, como é que elas funcionam, algumas proposições úteis a respeito delas, exemplos, algumas aplicações aqui de integrais, né, áreas entre funções, comprimento de arco, volume do sólido de revolução e área superficial do sólido de revolução. Depois a gente entra na lista de problemas aqui de integrais, tá? Todo tipo de integral com todo tipo de aplicação e aí todas as resoluções, tudo passo a passo. Eu reitero isso porque deu um trabalho arretado compilar essas resoluções aqui para vocês, né? Trazer tudo para cá, todas as contas, cara, deu muito trabalho. Essas ilustrações também, cara, tudo feito em Tix, tá? Então, um trabalho realmente primoroso a gente conseguiu trazer para vocês. Eu não conheço nenhum outro livro de cálculo no mercado que tenha esse nível de cuidado, né, de apresentação, de detalhamento, enfim. Estou bem orgulhoso com o que a gente fez. Sequências e séries, tá? Próximo capítulo aqui do livro. Então, eu introduzo a ideia de sequência, dou uma motivada, trabalho exemplos, depois a gente entra na definição formal de sequência, contextualiza o que é o limite de uma sequência, alguns resultados úteis junto com as provas deles, tá? Sequências monótonas e limitadas, todo o curso, né, a disciplina de sequências está aqui. A ideia de subsequências, teorema de Bolzano-Weierstrass, teorema dos intervalos encaixados, sequências de Cauchy, depois a gente entra em séries infinitas. Agora usando também notação somatória. A gente estudou aqui todo tipo de série e critérios de convergência, tá? Dos mais diversos contextos. Tá tudo detalhado aqui como funcionam os testes, por que eles funcionam e vários exemplos de como usar, né? Esses exemplos eles precedem os problemas no final do capítulo para que você analise, para que você passe a limpo no seu caderno. É o mesmo aqui nas margens, se você quiser. E pegue mesmo o jeito das contas, né? Antes de pular para os exercícios. Isso já te dá um pouco de prática com os problemas. Tá? Raio de convergência. Muito, muito, muito exemplo. Séries de potência, né? Taylor e Maclaurin. E aí a gente entra nos problemas. Tá? Uma seleção agora de excelentes questões. De todo tipo de série, de análise de convergência, né? De limite de sequências, enfim. Tá tudo aqui, cara. Tudo aqui. E outra vez, todas as soluções comentadas. Tudo passo a passo. Depois a gente entra em EDO, equações diferenciais ordinárias. Então a gente estudou aqui basicamente EDOs de primeira e segunda ordem, né? Seus diferentes regimes e técnicas de resolução. Então, noção fundamental de uma EDO de enésima ordem. Mais exemplos. Introduz aqui as ideias. Analise em particular EDOs de primeira ordem. A gente modela aqui, né, exemplos, vamos dizer assim, reais. Crescimento populacional, como é que funciona essa lei. Como que a gente resolve, como que se comporta graficamente. Tá? Decaimento radioativo, resfriamento de Newton.
né? A ideia de campo de direções, pontos de equilíbrio e estabilidade. Exemplo, 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 exemplo. Queda de corpo com resistência do ar. Conta, conta, conta. Tudo passo a passo, tudo didático. Mais gráfico. Em equações exatas. Introduzo aqui até a ideia de derivada parcial, que a gente usa para poder verificar a condição de exatidão aqui em equações exatas. Plots de curvas de nível, ó. Olha que legal. Também feito em TICS, tá? Tudo aqui feito em TICS. Muito mais exemplos. A gente entra em DO de segunda ordem. Homogênea com coeficientes constantes. Como é que funciona? Oscilador harmônico simples. Pau, 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 pau. Oscilador amortecido. Todas as contas, tudo passo a passo. Os gráficos, como é que funciona? Como interpretar para diferentes regimes, gama igual a zero, gama pequeno, gama grande, como se comporta o sistema. Independência linear e Wronskiano. Tá? Superposição, equações não homogêneas, oscilador forçado, circuito RLC. O conteúdo está muito completo, pessoal, muito completo. Pêndulo com estação angular variável e o uso de série de potência. Logo depois a gente entra nos problemas de EDO, que são, eu acho que os meus favoritos aqui do livro, tá? Coloquei várias ilustrações que modelam cada sistema físico aqui, ó. Problema logístico com colheita, esvaziamento de um reservatório cônico, circuito RC, olha as imagens aqui dos circuitos, ó. Tanque de mistura. Você vê que eu trago vários exemplos físicos aqui de diferentes áreas da física, né? Termo, circuitos, mecânica, mas eu dou todo o contexto físico aqui e no final o trabalho é sobre resolução de EDO, né? Sobre avaliação de limites. São só coisas que envolvem cálculo, bem dizer. Você não precisa saber física, né? Um estudante de matemática não precisa saber física necessariamente, além da eventual básica ele possa ter de ensino médio, né? Para poder resolver esses problemas. Introduz aqui a ideia de gradiente, né? Para duas dimensões. Paraquedista com arrasto quadrático, resfriamento da radiação. Olha que desenho bacana, ó. Cara, eu passei muitas noites fazendo esses desenhos, de verdade. Dá um trabalho desgraçado. Vibração livre com amortecimento, circuito RLC, troca de calor, tá? Problemas olímpicos aqui, ó. Putnam, IMC, é o International Math Championship. Resolução de problemas. Todos os problemas, incluindo os problemas olímpicos resolvidos, tá? Esse problema aqui, inclusive, eu acho que é o problema mais difícil do livro. 209. Completão. Tudo aqui, ó, todas as resoluções para esses problemas. No final entram alguns apêndices. Orientações para estudar matemática, logaritmos, tá? Como é que funcionou, como é que foi criado, a introdução histórica, definição, as propriedades, comportamento gráfico e os probleminhas. Alguns até de ITA, tá? ITA e IME. E as soluções, como sempre. Indução finita, tá? Um recurso de matemática extremamente útil para demonstrações, junto com os exemplos de como funciona. Binômio de Newton, a ideia de fatorial, função gama, triângulo de Pascal, os comportamentos do triângulo de Pascal, definição do número binomial, e como que a gente prova o binômio de Newton, tá? Usando indução. E aí tem esse último trechinho aqui do livro, que são com algumas fórmulas e identidades de trigonometria e produtos notáveis, que você pode usar como consulta, tá? Então, este é o meu livro de cálculo. Eu espero que vocês tenham conseguido sentir um bom gostinho aí de como que ele é. Espero que isso os ajude e motive na tomada de decisão de investir no nosso trabalho, tá? Um trabalho aí de primeira linha, um acabamento premium em capa dura, né? As folhas aí em papel pólen bold de alta gramatura, impressão de altíssima qualidade. Eu espero que vocês tomem essa decisão de investir no que a gente está trazendo. A gente vai mandar para a gráfica, né, o livro essa semana para começar a imprimir. Serão uma tiragem inicial de 1.000 unidades, tá bom? Lembrando que quem quiser comprar o box tá limitado a 100 unidades. Eu não sei se vai durar até o sábado, que é até o fim da pré-venda. Talvez acabe antes. Então, se você está vendo esse vídeo agora, você está na dúvida, já acessa aqui a descrição desse vídeo, né? Lá vou colocar o link do nosso site, vou colocar o link do livro de cálculo,
né, que tem a página de vendas lá do livro, o link do box, todas as informações vão estar aqui na descrição do vídeo. Tá bom, meus queridos? Então, eu vou voltar para cá, para minha câmera. Eu agradeço a atenção dos senhores. Espero que vocês gostem do livro. Os que comprarem, aguardar chegar e mandem foto lá para mim, que eu vou ficar muito feliz de saber, tá bom? Marca o meu Instagram lá, nos seus stories ou no seu feed e a editora para ajudar a gente a crescer. Os vejo em outra oportunidade.